estar com vocês. Pô, Igual, que legal. Prazer também, Viviane. O Márcio está entrando, ele me mandou uma mensagem agora também. Ó, Uhum. pelo meu aviso do Facebook, a Viviane foi pontualíssima. O Facebook estava esperando a sua presença para a gente começar a transmissão da live aí. Deixa eu só esperar aparecer aqui, mas já estamos ao vivo aqui, ó. Gente, então, antes de mais nada, muito bom dia a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Já é a 8ª live nossa, né, Jux Corel? Então, hoje é uma live especial com um tema muito importante. E eu queria primeiro dar bom dia à Viviane Ferreira, que acabou de entrar. O Márcio está entrando agora, deixa eu aceitar o Márcio aqui. Aí a gente começa junto, né? Olha lá o Márcio conectando também. Então, enquanto o Márcio conecta lá, Viviane, muito bom dia para você. Queria agradecer você ter aceitado aí o nosso convite para conversar com a gente hoje. E daqui a pouquinho eu leio o seu currículo aqui, mas obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que vai ser uma honra, um prazer, um grande prazer dividir momentos de reflexão com o companheiro Márcio também. Muito tempo que a gente não se vê. Dizer, parabéns para vocês por enfrentar essa empreitada de garantir momentos e conteúdos reflexivos para a galera que está em casa nesse momento e sempre, independente do desgoverno que a gente esteja vivendo, quem puder, fique em casa, quem precisar sair, saia com o máximo de segurança possível. Pois é, eu fico feliz que muitas pessoas estão usando desgoverno, eu achava que era só eu me sentia constrangido, mas eu percebi que muitas pessoas usam, né? Queria dar bom dia também para o Márcio Macedo, professor Márcio Macedo. Vim aqui, ó, em sua homenagem, Márcio, olha aqui, ó. Run DMC em sua homenagem. Muito bom dia para você, brigadão por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa também. Como é que você está? Olá, tudo bem, Piero? Bom dia a todas e a todas. Viviane, como vai? Eduardo, Juca, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, eu acho que a gente está num momento bastante delicado, né, da vida nacional, em termos de política e vida societária como um todo, né? Esses dias eu ouvi um amigo meu comentando, né, é muito instigante viver a história, mas ao mesmo tempo é muito dolorido esse mesmo processo. Então, acho que é um pouco esse sentimento que eu compartilho com as pessoas com quais eu tenho dialogado ultimamente. E obrigado pela camiseta, Pero. Pois é, isso é da época que a gente se conheceu, ela já está surrada aqui, mas está inteira ainda, está resistindo. Queria dar bom dia também para a Juca Badaró. Não se assustem, o Juca está de casaco na Bahia, porque está frio lá, está chovendo hoje, né? Eu morei um ano em Salvador, eu nunca usei casaco em Salvador, Juca. Eu te entendo, Juca. Pois é. Então, eu estou aqui na Chapada Diamantina e aqui está frio, viu? Porque aqui no inverno, a gente já está no inverno, né? Aqui faz um friozinho gostoso. Bom dia a todos. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar a Viviane, minha conterrânea, soteropolitana, assim como eu. A gente teve o prazer de receber o curta dela aqui no Cineclube Fruto do Mato, que é um cineclube realizado aqui em Lençóis, na Chapada Diamantina, coordenado por Renata Matos, que é minha companheira, e cujo recorte desse cineclube é o cinema negro feminino, né? Então, além do filme da Viviane, a gente recebeu outros filmes de todo o Brasil com essa temática, com diretoras negras. Queria cumprimentar aqui o professor Márcio. Prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Uma honra também estar aqui com Eduardo Scorel, grande figura do nosso cinema, e Piero Sbragia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso, estamos juntos. E também, por último, porém não menos importante, Eduardo Scorel, né, que assim como eu aqui em São Paulo, Rio de Janeiro também está praticamente o caos aí, né? A gente teve a informação de que, infelizmente, aí o novo coronavírus já está se espalhando pelas comunidades todas do Rio, então há uma expectativa até que o Rio supere São Paulo num curto espaço de tempo aí em relação ao número de mortes até, né? Rapidamente, só um bom dia e prazer, Viviane, prazer, Márcio e meus colegas
Juca e Piero. De fato, aqui o Rio de Janeiro, o Brasil em geral, né? O Brasil está nessa triste posição de talvez se tornar campeão mundial da Covid-19, superar os Estados Unidos, ter este infame título. E o Rio de Janeiro está numa situação realmente horrível, né? Que era prevista já, mas que está se concretizando, né? Quer dizer, não só essa questão da interiorização da doença, como da penetração e expansão nas comunidades, não só no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo também. É isso, Piano. Pois é. Mas, enfim, então seguimos aqui na nossa live. Eu vou fazer só uma pequena introdução. O objetivo desse nosso encontro hoje é discutir todas essas questões que estão acontecendo aí nas últimas semanas, nos últimos dias, e não param de acontecer, né? Ontem em São Paulo a gente teve mais 2 casos aqui, um de execução, outro de agressão da Polícia Militar aqui em São Paulo. E a ideia é a gente tentar expandir esse olhar, tentar entender esses movimentos e principalmente como que o audiovisual, como que o cinema está respondendo a isso ou como ele vai responder e até como historicamente ele tem respondido, né? Então, eu queria só fazer uma pequena biografia dos dois. O Márcio Macedo, professor, coordenador de diversidade da FGV aqui em São Paulo. E o Márcio está... Posso dizer que você já está num processo de conclusão do seu doutorado, Márcio? Como é que está? Em que pé que ele está? O Márcio faz o doutorado na New School, lá nos Estados Unidos, né? Então você conhece bem ali as questões estruturais também nos Estados Unidos, né? Com muita esperança, espero estar nessa fase, Piero. Estou escrevendo. Eu achei melhor te perguntar para não te pressionar. Vai que eu falo que você está acabando aí, né? E a Viviane, que como ela disse, é de Salvador, a Viviane veio para São Paulo jovem, com 19 anos, e ela, nesse tempo todo que ela está aqui, hoje ela é uma das fundadoras, né, da Odum Filmes, e ela também faz parte da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, né? A gente mais para frente eu vou falar sobre isso, mas a Viviane hoje a segunda mulher negra na história do Brasil a dirigir um longa-metragem. Daqui a pouco, mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre o filme dela. Então, antes de mais nada, né, parabéns por essa conquista e chega a ser até um absurdo, não é, Viviane? Em quantos anos de história de cinema no Brasil, a gente tem pouca inserção de negros e principalmente mulheres negras dirigindo filmes, né? Piero, fazer uma contribuição nessa conclusão, né? Assim, acho que esse é um dado que a gente precisa olhar na complexidade que ele tem. Primeiro, entender que na história do cinema existe aí algumas categorizações que fizeram com que algumas mulheres negras que já experienciavam, né, o desafio de produzir imagem não fossem reconhecidas nesse lugar de cineastas. Então, eu não... Entendendo as complexidades de acesso, inclusive aos suportes e as formas de fazer, é bem possível que muitas mulheres negras ao longo da história tenha realizado muitas outras narrativas, inclusive no suporte de vídeo, mas a estratificação dentro do nosso setor não nos permitiu chamá-las de cineastas, né? Acho que é importante a gente ter isso como um horizonte. Outra coisa é a gente entender também o debate sobre autoria. Se a gente olha para participação e entrega de Beatriz do Nascimento ao filme Yuri, a gente conseguiria dizer que Beatriz do Nascimento, como um cineasta, antecedeu aí, tipo, todas nós nesse processo de circulação, né, da narrativa audiovisual no comercial, né? A gente tem e aí tipo, tem um marco, né, da experiência de Adélia Sampaio, que em 34
dirigiu Amor Maldito, né, um filme de ficção, e aí dirigido exclusivamente por uma mulher negra e distribuído comercialmente. Só que entre Adélia Sampaio e Um Dia com Jerusa, que é meu filme, a gente também tem outras experiências de mulheres negras nesse lugar e nesse desafio de direção de um longa-metragem, né? A gente tem a Sabrina Rosa, né, que dirigiu com o Cavi Borges, né, co-dirigiu com o Cavi Vamos Fazer um Brinde. A gente tem a trajetória magnífica da Glenda Nicásio em parceria com a Ari Rosa, que dirige Café com Canela, dirige Ilha e Até o Fim. E a gente tem Um Dia com Jerusa, dirigido por mim. E aqui fiz um recorte só a partir do ficcional, né? Se a gente for pensar os longas de documentário, a gente vai ter Beatriz do Nascimento, a gente vai ter Carmen Luz com um filme de dança, a gente vai ter a Camila de Moraes com O Caso do Homem Errado. O que assusta, né, a gente e a mim não é, e aí eu tenho dito assim, não é motivo de orgulho, é o fato, tipo, de depois de Adélia Sampaio, Um Dia com Jerusa, ser uma narrativa de longa-metragem de ficção que tem apenas uma mulher negra na sua condução narrativa, né? Porque as outras a gente tem um processo de co-direção entre mulheres negras e homens brancos, né? Pessoas com relações tipo, muito fantásticas, mas dentro de todo o contexto da complexidade das relações raciais no Brasil, isso para a gente é um dado também assustador. Então, eu sempre gosto de interagir com esse dado à luz, né, do esmiuçar ele, senão a gente acaba contribuindo para uma noção rasa da compreensão da história. E eu vou aproveitar, então, essa bola que você levantou e eu queria propor aqui uma pequena reflexão para você e para o Márcio, a partir de um aspecto da entrevista que o professor, jurista, filósofo Silvio Almeida deu ontem no Roda Viva, né? Então, eu vou postar depois até o link aqui do Roda Viva para quem quiser assistir. Mas ontem entre tantas questões que o Silvio Almeida levantou, uma delas é que ele disse que os meios de comunicação, falando especificamente do Brasil, e quando ele fala meios de comunicação, eu estou estendendo isso ao audiovisual como um todo, né? Não apenas jornalismo, mas ele disse que os meios de comunicação são coniventes com a construção de um imaginário social do negro sempre num lugar subalterno, né? Como que vocês enxergam isso? A Viviane, principalmente do ponto de vista da criação, né, você como cineasta, e o Márcio também, se realmente a gente tem essa, digamos, características, e se a gente está mudando isso, que eu acho que é o principal, né? O Silvio falou muito disso ontem, né, dessas questões de possibilidade de mudança, né, o que ele estava enxergando que estava mudando. Então, como é que vocês enxergam essa questão da representação do negro pelos meios de comunicação, tanto do jornalismo quanto também do audiovisual, do cinema, do vídeo, considerando novela, videoclipe e tudo mais? Eu não sei se é a minha vez ou se a gente pode começar pela Viviane. Vai você, Marcinho. Ok, então... Pessoal, pode me chamar de Kibe, tá? Meu apelido é Kibe, todo mundo fica com aquela coisa assim, Márcio Macedo, pode me chamar de Kibe, não tem problema não. Meus alunos me chamam de Kibe também. Em relação a essa discussão a respeito dos meios de comunicação, né, sejam eles no seu aspecto audiovisual ou impresso, eu diria que a situação a respeito da representação da população negra, ela tem mudado, né? E também no que diz respeito ao espaço em si, no que diz respeito, né, a jornalistas, diretores, elas também têm mudado, mas isso é muito tímido, né? Isso é muito tímido porque existe, na minha percepção, e alguns autores corroboram, né, para orientar um pouco esse meu olhar, existe uma espécie de conforto, né, no que diz respeito a esses espaços, há uma representação, né, e a reprodução, né, de determinados espaços
como homogeneizados racialmente do ponto de vista, né, da população branca, né, que é algo que não é discutido. Esses espaços, eles são espaços homogêneos racialmente, como a maioria, né, de indivíduos, homens e mulheres, profissionais, jornalistas brancos, né? Isso está em sintonia também, né, com uma ideia de também aspiracional que é colocada em vários desses espaços, né? Isso tem mudado, né, nos últimos anos por uma série de motivos, né, de fatores. Um deles talvez seja toda a discussão relativa, né, à ideia, ao conceito de diversidade, né? Ou seja, como diversidade ela passa a ser, né, um conceito que entende que a pluralidade racial, étnica, né, de gênero, né, de orientação sexual ou sexualidade em espaços, né, seja do mundo corporativo, do jornalismo, né, do audiovisual, contribui para uma melhor representação, né, da sociedade, uma representação mais verdadeira. Só que no caso do Brasil, isso é um pouco mais complicado, né? Porque mesmo que essas ideias elas sejam muito, digamos, proeminentes no contexto atual, em determinados contextos, né, do exterior, pensando aqui majoritariamente países do norte, aí Estados Unidos e alguns outros da Europa, né? No caso brasileiro, essa discussão ainda é tímida, né? Ela tem avançado, mas ela de certa maneira, ela se contrapõe, né, a uma espécie de conforto, né, que a gente identifica, e que eu citei anteriormente, nesses espaços, em não fazer essa discussão, né? E aí, essa temática, ela aparece em momentos, né, críticos, né? Ou seja, por que a gente está discutindo tanto racismo hoje, né? Assim, isso é uma pergunta meio, né, que eu diria talvez ingênua, né? Ingênua no sentido de filosófica, né? Ou seja, eu faço uma pergunta, né, que parece, né, boba, mas ela não é boba. Por que a gente está discutindo racismo, né, nesse momento? Né? Ora, a gente está discutindo racismo muito orientado, né, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade de olhar, identificar esses problemas cotidianamente na nossa sociedade. E isso fala a respeito desse conforto que tem relação direta com a naturalização, né, de práticas racistas, discriminatórias e da desigualdade em si, né? Desigualdades de vários tipos, né? A gente pode falar de desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Mas também, especificamente, o racismo que produz esse tipo de desigualdade tão presente, né, entre a população negra e branca, né, que favorece brancos em detrimento de negros. Então, eu acho que esse conforto, né, e essa naturalização da desigualdade, né, que faz com que nesses espaços a gente não, ou seja, esses espaços eles não se organizem para fazer uma discussão séria sobre isso, né? A Flávia Lima, que é uma jornalista que atualmente ocupa o cargo de ombudsman da Folha de São Paulo, tem tratado de forma bastante aprofundada sobre esses temas, né, nas colunas dela, mostrando como, né, o jornalismo, né, impresso no Brasil ainda é muito branco e não há um desconforto em relação a isso. Isso aparece justamente nesses momentos críticos, em que a temática do racismo ela se torna, né, objeto de notícia nos grandes jornais, dos grandes meios de comunicação, obviamente vinculada a um evento ocorrido nos Estados Unidos que levou a mobilizações globais, né, por conta do movimento Black Lives Matter. Então, acho que esse é um ponto central para a gente entender a peculiaridade do Brasil no que diz respeito a essas questões. Indo no caminho muito ao encontro do que o Márcio traz para a gente, acho que eu consigo te responder isso olhando para as estruturas de construções simbólicas, né? E aí, e me fixar falando em estruturas para manter também o diálogo com o professor Silvio Almeida ontem. E assim, ontem, na verdade, foi um dia bem especial nas redes, porque a gente conseguiu
Ontem houve uma live no Centro Afro Carioca de Cinema, onde tinha Joelzito Araújo e Ana Maria Gonçalves em diálogo e falando sobre muitas dessas coisas, né? E logo na sequência, a gente teve a entrevista do professor Silvio, e aí muitas coisas ficaram, né, afloradas do ponto de vista reflexivos e conectadas entre si. Quando a gente pensa as estruturas de produção simbólica no país e no mundo, assim, a gente consegue entender sem muito espanto, né, qual o impacto, né, das mídias, qual o impacto das estruturas de construções simbólicas na manutenção do racismo, né, e, sobretudo, da manutenção dos efeitos nefastos do racismo. Se a gente olha para a indústria da música no Brasil, por exemplo, foi uma das primeiras indústrias criativas que, de uma certa maneira, a população negra conseguiu hackear a tecnologia e conseguiu acessar estruturas de poder, né? E aí você consegue ter experiências como a experiência do Ileaie, do Olodum, sabe, de diversos blocos afros que dialogam e comunicam em massa, sabe? Tipo, as pessoas podem não saber exatamente onde é o bairro da Liberdade, onde é o Curuzu, mas as pessoas já interagiram com a mensagem transmitida pelo Ileaie no Brasil e no mundo, saca? E aí a gente olha para o fenômeno que é os Racionais no Brasil e no mundo. A gente tem fenômenos como Emicida, saca? No Brasil e no mundo. Aí, sabe, a gente tem Djonga. Então, assim, a gente vai entendendo como, de alguma maneira, da perspectiva da estrutura e da indústria musical, né, a gente, assim, o mercado do funk e do rap, sabe? A gente tem corpos, pessoas e mentes negras que conseguiram ratear, ocupar lugares de mando, de tomada de decisão e lugares criativos nessa estrutura. E aí não dá para, aí eu fico aqui lembrando, não dá para esquecer, tipo, que é Gilberto Gil na história da estrutura musical, tipo, nesse país, tanto de produção criativa quanto de construção mesmo da forma desse mercado musical existir. Chegou a ser ministro, sabe? Um cara e uma mente que transita entre as maneiras de pensar essa estrutura. Assim, na música a gente conseguiu hackear de alguma maneira, e a gente tem esses exemplos, e ótimos exemplos, que inspiram tanto 54% da população, que é a população negra, né, quanto todos os não negros também no Brasil e no mundo. Se a gente for olhar para o jornalismo, por exemplo, a gente não tem essa realidade. Não existe um jornal de grande circulação que pertença a um grupo de pessoas não brancas nesse país, saca? Não existe um só canal de TV, uma só plataforma streaming, sabe, com alcance que pertença a um grupo de pessoas não brancas nesse país. Isso é um problema, sabe? Isso é assustador. Quando a gente vem para pensa o audiovisual, sobretudo, que também compõe esse conjunto de estruturas, né, dedicadas à construção narrativa, mais uma vez a gente tem essa reprodução da exclusão. A gente está vivendo aí um momento de aquecimento e amplitude dos movimentos do audiovisual negro. Então, assim, do ponto de vista narrativo, a gente tem conseguido propor coisas, né, que quebra com muitas lógicas e muitas lógicas e barreiras impostas pelo racismo, mas do ponto de vista estrutural, ainda não somos os donos das agências de publicidade, ainda não somos donos de grandes produtoras e produtores, nós não somos donos de plataforma de streaming, saca? Isso é um problema gigante. Sabe por quê? Porque, assim, se você for olhar para todas essas estruturas de produção simbólica que eu falei, elas dialogam numa
hierarquia, né? Tipo, todo mundo tem editor, sabe? Existe editor-chefe no jornalismo, né? Existe diretor e editor no audiovisual, existe editor na música. Em todos os processos, você tem ali funções e profissionais, ou seja, tipo, pessoas que dedicam o seu ofício a fazer um recorte da realidade. Ora, se a construção simbólica ela imita a realidade aqui no diálogo, né, tipo, muito direto com o que a gente entende como produção, né, audiovisual, se ela imita, se ela faz um recorte, imita a realidade, ou ela propõe uma possível realidade ainda não imaginada ou vivenciada, tipo, por ninguém, é importante que as pessoas que ocupam, né, esse lugar de poder de invenção, de poder de edição, de poder de olhar e refletir sobre essas pretensas realidades sejam diversas. É preciso que a gente olhe para a nossa composição aqui e sinta falta, por exemplo, de uma figura como a Grazi Guarani, que tem fortalecido muito os movimentos de audiovisual indígenas nesse país. Porque, tipo, o diálogo sobre né, quebrar e aí romper e enfrentar os efeitos do racismo na nossa sociedade, ele passa por um diálogo franco e aberto, né, tipo, por todos os agentes, né, por todas as pessoas, todos os pertencimentos raciais e racializados que coexistem no ecossistema. Então, assim, a gente vai precisar, do mesmo jeito que os movimentos antirracistas têm dito para as pessoas brancas: olha, é importante as pessoas brancas chegarem nos seus espaços e se incomodarem com ausências de corpos negros e questionarem os seus pares. Eu digo que a gente vai precisar se incomodar com a ausência, tipo, de todos nós. Assim, é importante que a gente também questione a ausência dos corpos indígenas nesse papo aqui nosso, que é micro, se esse movimento de audiovisual indígena existe, está forte e tem produzido, né, saberes que, pela minha própria trajetória, eu não tenho como acessar e não teria legitimidade para isso, vocês também não teriam, mas existem realizadores indígenas que teriam. E aí eu acho que essa noção de que, do ponto de vista simbólico, a gente só vai conseguir construir de uma maneira mais ampla a partir do momento que a gente abre o diálogo e abre, né, tipo, a tábua e a arena para que todo mundo participe. Essa é uma noção que não só, mas que a indústria da comunicação ela tem, assim, um papel fundante e fundamental, porque a nossa matéria-prima é a imaginação das pessoas. Sabe, a gente trabalha com a imaginação, a gente trabalha com a capacidade de instigar o outro e a outra a sonhar, sabe? A fazer um recorte de um caminho possível, sabe? Para imaginar aquilo que não foi vivido. Tipo, olha o desafio, saca? E para reiterar coisas da nossa realidade que a gente vive e compartilha e considera fundamental e estruturante para a nossa existência em coletividade. E aí é que mora a grande perversidade da coisa, né? Porque a gente tem aí séculos de história de que a indústria de construção simbólica tem feito um recorte das mazelas do racismo como coisas a serem perpetuadas ao longo de nossas vidas em coletividade. E aí eu acho que esse é o enfrentamento. E é interessante que enquanto você falava, Viviane, eu estava lembrando, eu até abri, eu vou compartilhar a tela para vocês, eu vou compartilhar o link aqui também nos comentários, para quem quiser ter acesso, mas o último boletim do GEMA, que é deste ano aqui, 2020, eu não sei dizer a data, o mês exato, mas o GEMA é um grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa. Eles levantam, e eu acho importante mostrar o símbolo, né, a imagem, para a gente ter a dimensão disso, eles levantam alguns panoramas em relação ao audiovisual. Então, primeiro, a gente consegue identificar a cor rosa,
acho que dá para ver direitinho aí, são mulheres pretas e pardas. Elas inexistem num levantamento feito entre 95 e 2018, tanto na direção quanto no roteiro. Elas existem onde apenas? Numa ínfima porcentagem de personagens. Se a gente for analisar, por exemplo, quem que ocupa aqui mais de 75% do cargo de direção de filmes de longa-metragem no Brasil, é o homem branco, né? Mesmo a mulher branca, ela ocupa uma fatia bem pequena aqui. E o homem preto ou pardo também ínfimo, né? Quase nada. Se a gente for analisar nesse mesmo levantamento do GEMA, outros gráficos, assim, é assustador, né? Eles separam também, a gente consegue ver o abismo que existe justamente entre profissionais negros e profissionais brancos quando a gente trata do audiovisual. E aí eu queria levar essa reflexão, essa questão até para o Juca e para o Eduardo. Eu sei que o Eduardo não gosta que eu falo que ele tem mais de 50 anos de cinema, né? Porque ele ainda é muito jovem, mas é importante a gente fazer essa reflexão, a gente como branco, né, no nosso lugar de privilégio dentro desse cenário, a gente refletir com quantas pessoas negras a gente já trabalhou no audiovisual, né, que não fosse ali um personagem coadjuvante na história, mas que de fato fosse um diretor, uma diretora, um roteirista, uma roteirista, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco também do Juca e do Escorel, que tem aí experiência no audiovisual. O Juca um pouquinho menos que o Escorel, o Juca é mais jovem que o Escorel um pouquinho mais. Se o Corel quiser começar aí. Posso tentar, mas eu acho que esse nosso encontro de hoje talvez seja mais para ouvir a Viviane e o Márcio no tempo que nós temos. Me chamou muita atenção ontem, ouvindo o Silvio, né, a maneira como ele, se eu interpreto bem as palavras dele, inseriu a questão do racismo dentro de uma questão mais abrangente, que seria a questão da desigualdade, né? E que a desigualdade abarcaria o racismo e várias outras formas de discriminação. Então, ouvindo vocês, eu fico me perguntando um pouco, quer dizer, se não existe uma questão na sociedade brasileira atual, agravada pelo atual governo, que todos nós deveríamos talvez estar discutindo, ou pelo menos dando uma certa prioridade num momento tão difícil como esse, que é essa profunda e, se o Silvio me permitir, estrutural desigualdade da sociedade brasileira. Sem negar nada do que vocês estão colocando, apenas lembrando que o próprio cinema, a própria atividade de cinema no Brasil, não é uma atividade hegemônica, né? Quer dizer, o Brasil tem essa peculiaridade do próprio cinema no seu próprio país, no seu próprio mercado, ser subordinado e dependente e atuar de uma forma desigual em termos de competição com o cinema estrangeiro. Então, não há dúvida, quer dizer, os dados que o Piero mostrou da pesquisa são indiscutíveis. Eu confesso que fico um pouco em dúvida se eles podem se resolver. Eu não sou contra, de forma nenhuma, iniciativas de política afirmativa, mas eu fico um pouco em dúvida se a solução disso é através das políticas afirmativas, entende? Nesse contexto de desigualdade estrutural. E tem uma questão, se a gente puder discutir, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre uma coisa que eu acho que chama atenção a todos, né? Que é
o mimetismo perverso da sociedade brasileira, que dias depois do que aconteceu nos Estados Unidos, repete, copia o que aconteceu lá, aí em São Paulo, né? Como é que vocês entendem esse... Existe os países subdesenvolvidos, chamados, antigamente não se usa mais essa expressão, né? Mas no meu tempo se usava esse termo, países subdesenvolvidos, né? Eles têm essa característica, né, de mimetizarem os países dominantes. E nós tivemos esse exemplo cruel e terrível de mimetismo por parte da Polícia Militar de São Paulo. Mas, enfim, são só observações assim rápidas. Eu estou querendo mais ouvir vocês do que falar muito hoje. Eu também queria fazer só uma provocação, acho importante isso que o Scorel falou, acho que é o momento da gente ouvir mais do que falar, né? Mas eu queria provocar o Márcio, eu queria provocar a Viviane no sentido do seguinte, trazendo um pouco dessa categoria, desse conceito usado pelo Silvio, né, que é o racismo estrutural, e que é um tema recorrente, né, tanto nas entrevistas do professor Silvio, mas nos recentes debates por conta do que está acontecendo. Mas hoje, assim, se fala muito em ameaças à democracia, né, em ameaças ao Pacto Democrático da Constituição, né, de 88, de que este desgoverno atual estaria quebrando esse pacto e pondo fim, segundo alguns historiadores, à nova República Brasileira, que surge aí no final dos anos 80. Mas é interessante pensarmos que essa república democrática existiu para quem? Será que houve, de fato, uma democracia para os negros ou para os não brancos, por exemplo, como a Viviane tocou na questão indígena também, né? Quer dizer, a gente poderia usar essa categoria do racismo estrutural para pensar o cinema, por exemplo. Né? Hoje se reclama que os financiamentos irão parar, que o audiovisual está ameaçado, né? Pelas questões da Ancine que a gente já trouxe aqui nas lives anteriores. Mas será que houve um cinema antes disso possível para os negros? Me parece que não, né? Conforme os próprios dados que o Piero apresenta aí aponta. Então, assim como o próprio professor Silvio fala, assim, não é possível, por exemplo, falar de democracia ou mesmo de crescimento econômico, de igualdade, sem resolver o problema do racismo, que é estrutural, sem a adoção de medidas que possam mitigar essa desigualdade racial, me parece, né? Então, nesse sentido, a gente não teve uma democracia plena, eu penso, como alguns dizem que a gente teve, né? Eu acho que foi uma democracia para brancos, né? Então, porque, por exemplo, né, o que acontece hoje nas periferias da grande cidade, Piero citou o caso aí de São Paulo recente, de fato um genocídio contínuo e permanente, né? Então, se você tem um genocídio, se você tem uma necropolítica, né, ou seja, uma política da morte, não se pode falar em democracia nesse sentido, né? A gente não pode falar em democracia dessa forma. Então, o que eu queria provocar aqui o professor Márcio e a Viviane, enquanto cineasta, é como é que eles conseguem articular isso, racismo estrutural de um lado, essa democracia branca de outro, né, na trajetória profissional, né, deles e pessoal, porque eu acho que essas coisas acabam se imbricando em algum momento, né? Quem começa agora? Vamos inverter, pode ser a Viviane, depois eu vou no embalo. Eu só queria pedir licença para fazer... Eu só queria pedir licença, Viviane, para fazer um rápido adendo, lembrando uma notícia que eu li hoje de manhã no jornal, que eu acho que tem a ver com tudo isso. Quer dizer, o novo secretário do audiovisual, nomeado, acho que sexta-feira à noite, oficialmente, um rapaz cujo primeiro nome eu não lembro, mas acho que o sobrenome é Frias. O primeiro ato dele ontem foi visitar o diretor da Fundação Palmares, o Camargo. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, como é que vocês entendem esse gesto do ponto de vista da perspectiva que esse governo abre para o audiovisual? Eita, quanta coisa. Dizer ao seu Scorel que é muito bom quando a gente tem experiência de dialogar com a obra e com o autor. Então, é bom estar nesse papo aqui contigo também.
São várias coisas postas, e eu vou tentar falar da maneira mais sintética possível sobre elas. Acho que existe e aí eu quero falar um pouco, né, desse lugar do... Estamos também aqui mais para ouvir do que para falar, e aí é um lugar dentro dessa estrutura toda que também é delicada. Então, assim, a gente entende todas as questões em torno da construção de pensamento, em torno do lugar de fala, e aí entendendo, né, tipo, o lugar de fala como oportunidade para que todo mundo possa falar a partir de sua existência. E aí, por que é importante que todo mundo possa falar? Porque só a partir do momento que todo mundo fala, a gente consegue assumir para si e expor para o outro os nossos pensamentos e o nosso ponto de vista, e se colocar em diálogo para imaginar juntos saídas e alternativas, né? E por que é importante colocar isso? A gente está vivendo um momento de treva, né, política, e aqui fazendo um diálogo direto com o Juca, que se a gente for olhar para o cenário audiovisual de 5 anos atrás, né, onde você tinha em curso, aí eu estou falando de 5 anos atrás, para a gente chegar em um ponto, em tese, de estabilidade para quem estava participando do jogo, tá? Onde você tinha em curso uma construção de políticas e de mercado e de setor audiovisual brasileiro, rumo a uma pretensa autonomia, ou talvez tenha sido quando a gente chegou aí, tipo, mais perto de provocar com força essa hegemonia, né, essa hegemonia outra que impera também no audiovisual brasileiro como um todo, que o professor Escorel traz, né, quando a gente pensa que se a gente for pensar na indústria do audiovisual na ordem mundial, o que é o mercado brasileiro? É uma reserva de mercado de audiência. Sim, de maneira bem... É duro para quem faz se ver nesse lugar, né? Mas, tipo, na divisão, tipo, mundial do fazer cinematográfico, fazer audiovisual, o mercado brasileiro é visto como um ótimo mercado de audiência para que todo e qualquer mercado forte despeje em nossas fronteiras, tá? O seu conteúdo, ponto. E aí, vez ou outra, você tem movimentos de inquietos e inquietas, indignados e indignadas, tentando dizer, eu não quero só ver, eu também quero fazer. E aí a gente coloca nesse bojo o cinema novo, e aí a gente coloca cinema marginal, e a gente coloca os cinemas negros, né, os cinemas indígenas e todos nós. Então, quando essa... Mas ainda assim, se a gente for olhar só para as nossas relações internas, né, tipo, no país, entre esses indignados e revoltosos por fazer, existe uma hegemonia que os dados do GEMA mostram para a gente, né? E aí, nesse contexto, quando a gente olha, tipo, para essa hegemonia de homens brancos na condução narrativa da indústria audiovisual brasileira, a gente vai entender para quem estava confortável há uns 5 anos atrás. Não eram para pessoas como eu e como o Kibe, sabe? Então, é importante que a gente se permita falar e avaliar esses lugares e construirmos juntos um outro futuro, porque agora que aquela estabilidade de 5 anos atrás está ameaçada, o que a gente tem ouvido frequentemente os movimentos de cinemas negros, os movimentos de cinema indígena vão salvar a gente dessa panaceia inteira. Então, vamos ouvir o que essa galera
sabe, da periferia do sistema tem feito, tem produzido, tem dito, porque é daí que vem a salvação. Sabe? Então, assim, essa não é uma lógica diferente da lógica das guerras, sabe? Quando você tem ali, tipo, a nobreza que fica no seu palácio, né, tomando vinhos e partilhando queijos, e aí quando é ameaçado por outra nação, pelo amor de Deus, vai lá, chama a plebe e vamos montar um exército e manda o povo ir guerrear em nosso nome, porque o povo, né, aqueles que vivem só de pão e água, sem o vinho e sem o queijo, pode ir guerrear por todos nós, porque essas pessoas, elas são fortes lutadoras, elas lutam pela sua sobrevivência desde sempre. Então, acho que é importante, nesse momento, a gente, né, quebrar essa barreira do, tipo, identificar, tipo, quais são os momentos de fato que a gente, tipo, tá para ouvir, mas quando a gente precisa falar, se comprometer e construir juntos alternativas. Nesse sentido, tem uma... quando o professor Escorel fala dessa coisa do... Sabe como é que a gente vê essa questão da desigualdade estrutural, e se não era um momento da gente, tipo, chamar a atenção disso, e aí isso abarcaria todos os problemas, inclusive a questão do racismo, é porque, tipo, na escala, saca? Tipo, é o contrário. As desigualdades, todas elas são espécies de um gênero maior, que é o racismo. É o racismo quem gesta, saca? Tipo, todas as formas de desigualdade, é o racismo quem garante que essas desigualdades elas sejam multifacetadas. Então, assim, ou a gente ataca a origem, sabe? E aí, se a gente for pensar, tipo, na estrutura, né, tipo, do baobá, é importante que a gente entenda o que é o tronco, para a gente não ficar guerreando só com os galhos. As diversas formas de desigualdades que a gente enfrenta na nossa sociedade são galhos sustentados pelo racismo estrutural. E aí a gente não pode ter medo, sabe, de falar racismo estrutural, a gente não pode ter medo de assumir que é o racismo que a gente está enfrentando, porque quando a gente enfrenta o racismo, a gente garante que todo mundo faça parte. A gente garante que a gente olhe de maneira complexa e abrangente para todas as formas de desigualdades, porque a gente está refletindo sobre todas as formas e maneiras que o racismo impera e entranha, sabe, nos nossos corpos, mentes e sociedade, para nos manter afastados uns dos outros, saca? Para nos manter como inimigos uns dos outros, saca? O que é doentio o que o racismo faz com a mente das pessoas brancas que, andando pelas ruas e ao ver um corpo negro, a primeira coisa que vem à cabeça é que ela está em perigo e precisa se proteger. Tá? Precisa correr ou agredir aquele corpo de alguma forma. Não dá para a gente viver em uma sociedade que, quando a gente olha para um diferente, o diferente só nos inspira perigo. Esse é um problema e essa é uma faceta doentia, que é o racismo estrutural, que de fato mantém assim multifacetado nas nossas cabeças. Então, assim, me parece que é o processo de construir narrativa, sabe? A gente vai desenvolvendo o roteiro e a gente está o tempo inteiro perguntando qual é o conflito. Qual é o conflito da personagem? Qual é o conflito da personagem? No momento de desenvolvimento, a gente vai interagindo com esse conflito de diversas formas. E aí, o maior conflito na história da sociedade brasileira é o racismo, porque é uma sociedade que foi construída e erigida sob as égides de um sistema escravocrata. Então, quando você precisa, para a manutenção de sua riqueza, que parte de um grupo, sabe, seja escravizado para que um outro grupo seja rico, o problema, tipo, não é o acesso ou não acesso ao dinheiro ou ao quião de ouro. O problema central é eu precisar escravizar um outro grupo. O problema central é eu precisar escravizar e subjugar o diferente de mim.
E aí, isso não é desigualdade, isso é racismo e a gente precisa chamar e dizer cada vez mais para que ele se torne presente em todas as nossas mentes e a gente tenha coragem de enfrentar de maneira coletiva. Deixa eu ver que eu já me perdi aqui. O exemplo da visita do Mário Frias, que é o secretário especial de cultura agora, e ao Sérgio Camargo. É isso. Por que o governo ou desgoverno Bolsonaro insiste tanto em pequenas narrativas e pequenos factoides racistas desde a campanha? É um método, é uma forma. Quem sustenta onde ele está é o racismo. Não é outra coisa, porque o racismo ele sabe que está entranhado no imaginário tanto de quem apoia o governo dele quanto de quem não apoia. Então, tipo, as pessoas não negras que não apoiam o governo Bolsonaro vai dizer assim: eu vou brigar pela Fundação Palmares e pelas políticas pelas políticas públicas, pelas políticas de ações afirmativas, porque se a Ancine é algo maior, se a Ancine é algo que abrange todo mundo. Mas os factoides que esse governo tem disseminado na mídia cotidianamente, saca? Não é sobre a Ancine, é sobre a Fundação Palmares. E aí você tem, né, um secretário especial de cultura que deveria estar se preparando para a reunião, de fato, do comitê gestor do fundo setorial. O primeiro gesto dele é ir visitar Camargo e dizer para a nação: é com isso que eu estou alinhado, é com isso que eu estou comprometido. Porque, tipo, essas pessoas estão comprometidas com a manutenção do racismo estrutural. E assim, ou todo mundo entende, e assim, sabe? Ou quem não está comprometido com essa forma de pensar o mundo entende, ou a gente vai ficar aqui eternamente tentando discutir sinônimos para a gente chamar o racismo só porque a gente está fugindo, saca? Da coragem de chamar as coisas como elas são. Tipo, a campanha, tipo, racismo é crime. Numa sociedade punitivista, como é que a gente combate o crime? Não é processando, condenando e prendendo? Por que o Estado brasileiro tem tanta dificuldade de processar, criminar e prender os racistas nesse país? Considerando que a gente está em uma sociedade punitivista e não numa sociedade abolicionista. Por que a gente tem dificuldade quando o crime é de racismo? Mas quando o crime é de lesa propriedade, ainda que seja um biscoito recheado no supermercado, é tranquilo você pegar, processar, condenar e prender uma mulher negra, um jovem negro que, diante da dor da fome, rouba um biscoito recheado, mas feriu a propriedade. Mas por racismo não pode. E aí, racismo a gente pode chamar de qualquer outra coisa, menos de racismo. Então, assim, e aí é um diálogo direto contigo, mesmo, professor Escorel, assim, tipo, não são desigualdades estruturais, não. Tipo, a gente chama de racismo estrutural, como o Silvio de Almeida, tipo, chamou ontem, como os movimentos negros têm chamado historicamente, e a partir daí a gente vai destrinchando, de fato, tipo, todas as desigualdades, com toda certeza. Antes até do Kibe falar, já que eu fui protocolar, chamei ele de Márcio Macedo, mas então vou chamar de Kibe agora. Eu queria só jogar aqui nos comentários só duas coisas. O Kibe passou aqui o filme do Zósimo Bulbo, O Alma no Olho. Eu joguei o link aqui nos comentários para a galera assistir, tá no Vimeo. E eu vou jogar agora o link, antes do Kibe falar também, de um artigo que ele escreveu no Estadão, muito bom, em parceria com Flávio Tales Ribeiro Francisco, também professor aqui da Federal do ABC. E nesse artigo, cujo título é uma pergunta, eu tendo a gostar de artigos em que o título é uma pergunta, porque muitas vezes a gente não sabe, né, as respostas, mas o artigo do Kibe tem a seguinte questão:
contra o que os negros americanos se rebelam. E ele já no título responde, né? O fracasso da democracia nos Estados Unidos. A gente pode traçar, Kibe, esse semelhante, o Escorel falou aqui dos casos, e assim, eu estou chocado, eu fiz uma reportagem tem 10 dias, acho, falando dos casos de Barueri e aqui da Zona Norte de São Paulo, do Jardim Fontales. Ontem teve mais 2, anteontem teve mais 1, hoje, possivelmente, até o fim do dia, vai ter mais. E ontem a gente teve um anúncio aqui, eu não me lembro de ter visto isso em São Paulo, eu fiz 38 anos recentemente, do governador anunciar publicamente, não sei se isso de fato vai acontecer, mas enfim, ele anunciou que ele vai reeducar a Polícia Militar de São Paulo. Eu, pelo menos, nunca vi um discurso público de alguém falando isso, né? E essa reeducação vai começar pelos oficiais primeiro, né? Porque há uma análise, inclusive, de que essa questão da polícia, aqui especificamente de São Paulo, está muito ligada a uma falta de comando e alinhado até o que a Viviane falou, né? As pessoas acabam tirando o racismo da questão, né? Então, mas o fulano é suspeito. Tá, mas ele é suspeito por quê? Porque era um garoto negro ali sozinho na rua? Se fosse um garoto branco ali sozinho na rua, de um outro bairro, por exemplo, ele seria suspeito também? Né? Enfim, a gente pode traçar esse paralelo, e aí, enquanto você fala, eu já vou colocar o link do teu artigo para quem quiser ler depois. Olha só, uma outra informação importante a respeito da minha pessoa, que eu sou corintiano, viu, mano? Time do povo, e dentro desse momento que a gente vive, né, é sintomático que o Corinthians, na sua história, tenha sido retomado a partir da experiência da democracia corintiana, né? Um grupo, né, das torcidas organizadas que puxou os protestos pró-democracia, né, e antifascismo também vem aí do Corinthians, né, pessoal da Gaviões. Então acho que esse é um outro ponto importante a ser destacado, né? Difícil responder as perguntas do Escorel como do Juca, porque são muito complexas, e eu acho que a gente poderia ficar o dia todo aqui debatendo e preparar um curso de graduação, né, uma pesquisa de mestrado, uma tese de doutorado, e dar mais uma aprofundadinha ainda no pós-doutorado no exterior, porque ninguém é de ferro, todo mundo querendo fugir do Brasil. Mas olha só, vamos começar, como diria Michael Jordan, let's go to the basics, né? Os fundamentos, né? Ele falava que para a gente aprender a jogar bem basquete, a gente tem que dominar os fundamentos. Se a gente pegar a ideia de democracia, né? Historicamente, a democracia ela sempre teve uma dimensão de exclusão. Ela sempre teve determinados grupos que foram excluídos da participação na democracia. Aliás, quando a gente olha, né, para a democracia na Grécia clássica, né, a gente vai identificar que esse espaço político, né, de representação política, aquele que era entendido como cidadão, era restrito a um grupo muito específico, né? Homens, patres família, né, que eram proprietários e que não tinham necessidade de se preocupar com a reprodução econômica, né? Ou seja, a Grécia clássica era, né, uma democracia transpassada por desigualdades, né? E é isso que possibilitava essa democracia direta, né, de participação direta. A gente tem aí um longo período de transformação, mas eu acho que essa dimensão de exclusão da democracia ela se manteve, né? E quando a gente olha, né, para as democracias modernas, contemporâneas, e aí pensando, né, os Estados Unidos, que aí foi alvo um pouco da nossa discussão, minha e do Flávio, nesse artigo, a gente vai identificar como raça foi uma categoria que entrou na discussão de um projeto de nação. Isso ocorreu tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? E aí eu acho que é um ponto importante, porque isso envolveu resoluções a respeito, né, desse, entre aspas, problema da raça, né, de formas distintas. No caso americano, né, havia da segregação racial. No caso, né, do Brasil, uma segregação racial que não se institucionalizou via legislação, né, mas uma não ação da parte do Estado no sentido de integração dessa população, dialogando diretamente com todo um pensamento
racista que aportava no Brasil na segunda metade do século XIX, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Isso informou a formação, entende, da sociedade brasileira moderna, contemporânea, da democracia, né? E para a gente adicionar um outro elemento aí que eu acho que complica mais a conversa, eu acho que qualquer contexto democrático ocorre um tensionamento entre, né, princípios democráticos de funcionamento político de um regime, né, orientado, né, por direitos, né, igualdade, direito à vida, enfim, né, tem toda uma tipologia produzida aí pelos cientistas sociais, cientistas políticos especificamente, para entender o funcionamento da democracia. Para e passo a um sistema econômico que hoje se tornou hegemônico, que é o capitalista, que é produtor de desigualdade. Então, acho que essa tensão aí organiza um pouco a maneira como a gente vai olhar para esses dois contextos nacionais, tanto os Estados Unidos como o Brasil. E aí, eu acho que um ponto importante, e retomando algo que a Viviane falou, a gente tem que entender as práticas racistas não como disfuncionais, mas eu acho que como funcionais, tá? Porque elas acabam sendo incorporadas dentro desse registro como formas de viabilizar, né, processos de desigualdade. Eu acho que esse talvez seja uma maneira de colocar de uma forma bastante didática isso. Ou seja, voltando um pouco à pergunta que o Piero fez a respeito do audiovisual e a presença de negros, jornalistas, produtores de audiovisual, negros e negras, eu acho que tem um ponto importante a ser retomado ou a ser colocado aqui, que diz respeito ao espaço, né, de produção audiovisual, né, ou de exercício do trabalho de jornalista, né, principalmente nos grandes meios de comunicação, nos jornalões, como a gente chama maldosamente, né? Que é o seguinte, esses são espaços de reprodução de uma dominação simbólica e cultural, né? Aqui eu estou dialogando diretamente com o Bourdieu, o Pierre Bourdieu, né? Vocês devem conhecer esse trabalho dele, que é um trabalho curto, mas assim, que resume de maneira... É um trabalho de aplicação de ideias, né, de teorias que o Bourdieu desenvolveu no decorrer da vida, né, teoria dos capitais, de prática, que é esse livro sobre a televisão, né? E ele vai mostrar como, né, que a televisão é um espaço que se organiza a partir do que ele chama de campo, né? Um campo simbólico de disputas, mas que promove também dominação cultural e simbólica. Ele não fala de raça, mas se a gente trouxer esse conceito para entender a forma como esses lugares sociais eles estão organizados do ponto de vista, né, racial, a gente poderia falar de uma dominação racial. Um ponto que eu acho que apareceu na pergunta do Escorel ou do Juca, que eu não lembro agora, mas me veio à cabeça, é como audiovisual, em geral, ainda entende, uma prática extremamente cara, né? Ou seja, exclui as pessoas. Exclui as pessoas do quê? Exclui as pessoas tanto no que diz respeito à possibilidade de, alternativamente, poder se colocar como um produtor, uma produtora, e, ao mesmo tempo, de ter acesso ao conhecimento necessário para a produção, né, desse tipo de artefato, né, cultural, simbólico, um filme, um vídeo, né? Uma série de transformações tecnológicas baratearam, né, a produção do audiovisual nos últimos 20 anos. Né? Eu vou confessar uma coisa aqui. O Pedro me convidou, eu falei assim, Pedro, pode falar palavrão? Pode. Se tiver alguma criança assistindo, tá por ouvido. Pergunta se pode xingar. Pode falar. Não, mas tem criança em casa, tirem da frente do computador. Eu falei pro Pedro, não tem porra nenhuma de cinema, cara. Tipo, tudo bem, você quer me chamar, mas eu não sei se eu consigo falar de cinema a respeito de maneira apropriada, porque eu não sou especialista nisso. O pouco que eu aprendi de cinema, e falando especificamente da articulação entre cinema no Brasil e relações sociais, eu aprendi com meu brother, que é professor da Unicamp hoje, que é Noel Carvalho, que fez um trabalho de doutorado focando a trajetória do Zosimo, que teve uma relação muito próxima com a Vivi, que eu sei. E o Zosimo tem esse filme
Alma no Olho, que é bem interessante porque nesse filme ele consegue, de forma muito, muito delicada, né, condensar uma espécie de trajetória da população negra no Brasil, né? O filme, o título do filme é baseado, né, num livro que é o Alma no Exílio, né, do Eldridge Cleaver, que foi um Panther, ministro da informação dos Black Panthers, e nessa época dos anos 70, o Zósimo estava totalmente sintonizado, né, com esse contexto internacional do que estava acontecendo em termos de relações raciais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Ele saiu do Brasil por conta da ditadura, morou um tempo nos Estados Unidos, depois foi para a Europa e depois retornou para o Brasil. Mas eu acho que o Zósimo ele tem um papel aqui central para pensar cinema e relações raciais, porque ele faz parte dessa história de uma maneira muito estratégica. Tem um filme de 73 também, que é um filme que se tornou meio maldito, porque muito pouca gente assistiu, e agora as pessoas têm pouca oportunidade de assistir. Falam, mano, que filme! Que é O Compasso de Espera, que é um filme fenomenal do Antunes Filho. E o que o Antunes Filho fez? O Antunes Filho adaptou, né, a obra, né, bastante complexa do Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, num filme, com o Zósimo no papel principal, de um publicitário negro em São Paulo, experienciando o que é ser negro, né, em espaços elitizados, de dominação cultural e simbólica. Então, eu acho que é bem interessante pensar isso, porque essa discussão ela se fez presente no cinema, né? E o Zósimo ele atuou tanto como ator, né, dentro de um filme que problematizava essas relações, e depois como produtor. Ele fez teve uma trajetória aí bastante vasta de produções. Mas esse filme, Alma no Olho, eu acho muito didático, né? Porque ele é uma rapsódia, né, em que ele vai incorporando papéis distintos ao som de um afro-jazz do Joe Coltrane. Assim, eu acho esse filme lindo, é maravilhoso. E eu acho que isso também, para a gente voltar na nossa discussão, mostra como a nossa democracia é uma democracia excludente, né? E se a gente pensar essa exclusão, né, como, né, um projeto estabelecido, a gente vai entender porque as desigualdades no Brasil, elas tomam uma forma racializada evidente, mas isso é naturalizado e não é visto como um problema, em vários espaços, né? Então, o Guerreiro Ramos, que é um sociólogo negro bastante importante, dos anos 40, 50, 60 no Brasil, ele tem uma frase clássica que eu gosto de usar bastante, que naquele período dos anos 40, quando ele formulou, talvez não tivesse o mesmo impacto que tem hoje. Ele dizia o seguinte: negro é povo no Brasil, né? E aí, quando a gente olha para a ideia de povo, né, o povo está sempre bestializado, entendeu? A gente tem uma esquerda, né, que ela pensa a democracia no Brasil, mas sem ter necessariamente um projeto de inclusão social sério, efetivo, de diálogo com essa população, né? Então, quando eu e Pierre, a gente esteve na manifestação do Lago da Batata, há uma semana e meia atrás, né? Tanto o Lago da Batata, né, pessoas se manifestando em prol da democracia, anti-Bolsonaro, como, né, as manifestações pró-Bolsonaro na Paulista, elas são muito brancas, entendeu? E elas não são massivas. Ou seja, como que a gente estabelece um diálogo com essa população, né? Essa população está na periferia, né? Essa população é a mais afetada pela violência policial, que é uma forma de controle social, né? É uma forma de manter essa tensão entre democracia excludente e sistema econômico que produz desigualdade sob controle, né? O encarceramento também é uma forma de controle social, né, que tomam, né, um aspecto racializado. Então, acho que esse é um ponto importante a ser lembrado aqui, né, porque, como o Juca colocou e me provocou, sim, a democracia no Brasil ela é excludente, ela é um projeto falho, assim como a americana, para a população majoritariamente negra, né, e mais pobre, né? No caso dos Estados Unidos, não são só os negros, mas também os hispânicos, os latinos.
Então, eu acho que é essa dimensão que a gente não pode perder de vista. Então, se a gente quer democratizar efetivamente o país, é necessário pensar um diálogo com essa população, né, de negros e negras que compõem 54 a 55% da população. E aí, respondendo a Escorel sobre as políticas de ação afirmativa, eu diria que são ações, são políticas estratégicas. De fato, só a política de ação afirmativa não resolve esse problema que tem se colocado o termo estrutural, né, da população negra. Né? Mas eu acho que não é excludente. Né? Ou seja, eu acho que é necessário manter essas políticas. A gente identifica mudanças efetivas nos espaços onde elas foram implementadas. Né? Olhe para a universidade pública, né, hoje no Brasil. Né? Hoje, quem faz a defesa da universidade pública, né, é um aluno que historicamente esteve excluído desses espaços. Né? Para quem participou das manifestações em defesa da educação o ano passado, em resposta às políticas de contingenciamento do Weintraub, né, percebeu que a galera, a molecada, a garotada que estava indo para a rua, né, e da universidade pública hoje, tinha uma feição muito diferente, né, do momento que eu estudei na USP entre os anos 90 e os anos 2000. Né? Então, e essa galera sabe o valor, entende, né, da educação, né, e do ensino público no país. Então, acho que esse aspecto que a gente tem que ter em mente. Né? Essas políticas elas devem ser mantidas, elas devem ser apoiadas com políticas de permanência. Hoje, o grande problema, eu estava discutindo isso com a Marcia Lima no sábado, numa outra live, e ela apontou, o grande problema hoje das políticas de ação afirmativa é que não existe nenhum tipo, né, de possibilidade de fortalecimento de políticas de permanência. Né? Está colocando para dentro, mas não está dando condições para a garotada conseguir se manter. E aí, para fechar e falar a respeito do nosso presidente da Fundação Palmares, eu acho que é estratégico o fato de você ter figuras como o Sérgio Camargo na Fundação Palmares, porque o governo do Bolsonaro ele se orienta por uma dimensão, por uma estratégia de guerra cultural. Né, com peculiaridades próprias do Brasil, né, no que diz respeito a esse conceito que é um conceito importado de toda uma discussão que ocorreu nos anos 90 nos Estados Unidos. Né? Então, essa guerra cultural elegeu como inimigos, né, a esquerda, determinadas agendas que foram associadas à esquerda. Né? Então, a agenda de resguardo de direitos humanos e de grupos entendidos como minorias, né, negros, mulheres, né, comunidade LGBTQ+, né, ou seja, essa agenda é vista como algo a ser combatido e esvaziado. Isso tem acontecido logo depois, né, começou um pouco timidamente no governo Dilma, dá uma cutucada na Dilma, né, mas ainda de forma evidente toma forma um processo de esvaziamento de uma série de políticas que ocorreram, né, entre o governo FHC, Lula e Dilma, né, de fortalecimento dessas pautas, de ampliação, né, de uma série de temáticas. Né, e no caso do governo Lula, com a fundação, né, a criação de secretarias que tinham status de ministério. Né? Então, há um processo de esvaziamento e de desmonte dessas políticas que começa com o governo Temer e se aprofunda no governo Bolsonaro, porque é uma estratégia, né, de criação de uma identidade, né, desse governo de extrema-direita que é ultraliberal. Né? Então, o Sérgio Camargo ele se presta a esse serviço. E apresenta também, ou começa a apresentar, uma narrativa alternativa à que se coloca no que diz respeito à história dos movimentos negros. Né? Ou seja, o que se coloca aqui é uma tentativa de manipulação de verdades históricas. Né? E aí, de novo, eu faço referência, que eu não fiz antes, mas quando eu pensei Grécia, estava pensando na Hannah Arendt. Tem um texto da Hannah Arendt muito legal, que ela vai falar a respeito dos perigos da manipulação histórica. E ela está falando de contextos estratégicos aí, antes, né, da Segunda Guerra, né, que foi feito, né, com aquele documento que apresentava o plano
que existiria, né, de grandes capitalistas e judeus para dominar o mundo, os protocólogos dos sábios Sião, se não me engano, isso está no Origem do Totalitarismo, como que isso foi manipulado para construir uma narrativa que colocava os judeus como bodes expiatórios naquele contexto, né? Ou seja, hoje a possibilidade de manipulação histórica ela é muito maior, né? Tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas nisso, né? E elas estão disponíveis, né? E você tem grupos deliberadamente fazendo isso, né? Apresentando narrativas alternativas de história, né? E de construção de uma identidade que se presta efetivamente ao projeto, né, político desses grupos. E o projeto político dessa extrema-direita ultraliberal vai na contramão de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, inclusive a efetivação de uma verdadeira democracia que beneficia a todos e todas, né, do país. E aí, pensando Guerreiro Ramos, que o negro é povo no Brasil. E só para te dar um toque, Márcio, eu coloquei o Compasso de Espera, descobri que ele está na íntegra, remasterizado no YouTube, e também o Alma no Olho, que eu já tinha colocado aqui dos Osmo, o link dos dois para assistir. A gente já passou de 1 hora de live. Piero, rapidinho, tem uma curiosidade que Alma no Olho é um filme, e aí a gente pensando essa coisa que o Márcio estava falando do acesso à estrutura, né, e do como fazer cinema. É caro e segue sendo, mesmo com o barateamento atual. Alma no Olho é um filme que só foi possível a partir dos restos de película de Compasso de Espera. Que demais isso, hein? Então, assim, quando você entende que talvez, assim, e eu fico... assim, eu amo Alma no Olho, assim, é um curta-metragem que todas as vezes que você vê, eu já vi inúmeras vezes, você sempre aprende um pouquinho mais, porque é uma narrativa repleta de camada, e quanto mais você conhece, né, tipo, a nossa história coletiva, mais você se entranha e entende a complexidade do que Zósimo estava propondo, do que ele propôs ali em Alma no Olho. E eu já fiquei muitas vezes me perguntando, imagina se esse cara tivesse à disposição dele inúmeras latas de película, quantos outros curtas ele não teria nos apresentado, né, seguindo ali as reflexões apresentadas em Alma no Olho. Pô, interessante você falar dos bastidores, né, do Alma no Olho, porque eu queria agora mostrar justamente a sequência inicial do seu curta, O Dia de Jerusa. E eu queria que você falasse, eu sei que a gente já passou de 1 hora, não sei como é que está a agenda de vocês, mas eu queria que você falasse um pouco, Viviane, do seu processo criativo em relação ao curta, em relação até ao longa também, né? Enfim, e sobre os seus projetos. Então eu vou mostrar, você tem alguma sequência, posso mostrar aquela sequência inicial antes do título, pode ser? Uhum. Porque eu não quero dar spoiler, né? O filme o tempo inteiro ele tem os novos desdobramentos, então eu vou mostrar, eu vou compartilhar a tela aqui para a galera ver. A última vez que eu mostrei um trecho de um filme, o Facebook derrubou a live, porque tinha uma música da Clara Nunes. Eu espero que não aconteça isso, viu, Facebook? A diretora do curso está conosco, ela autoriza. Você autoriza, Viviane? Eu vou passar o trecho do seu filme. Autorizado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Éramos dois, seus cuidados, sonhos de sua alma bela. Deixa eu abraço. Chegou ali. Por aqui. Ela, a palmeira singela, na fulva areia nascida, nos roliços braços de ébano. Você. Bora de conta, camarada! Bora de conta! Boa! Sabe os caras aí? Boa! De amor o fruto apertava e a nossa boca juntava um beijo seu que era a vida. E quando o prazer entreabria,
seus lábios de roxo lírio. Ela fingiu um martírio nas trevas da solidão. Seus alvos dentes nevados. A liberdade era um mito. No rosto, o aflito. Nega a cor da escravidão. Pronto. E aí eu deixo aqui a curiosidade, vou postar o link do curta que está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Claro que eu não ia mostrar o curta inteiro, porque eu quero que vocês vão lá e assistam, que é um curta muito interessante. Eu queria saber primeiro, Viviane, já que você falou dessa questão estrutural, como que esse curta foi produzido, como que você buscou recurso para ele, e depois que você falasse assim, o que te inspirou a fazer ele, porque ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Eu não quero dar nenhum spoiler para não estragar, né, a narrativa dele, mas ele é um filme muito sensível, né? Principalmente ao momento em que ele foi feito, né? Ao ano em que ele foi feito e tudo mais. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir não dar spoiler, mas eu vou tentar também, tá, Pierre? Em respeito a você. Mas, do ponto de vista estrutural, o curta ele só foi possível de ser viabilizado porque a gente ganhou um edital de curtas-metragens da Prefeitura de São Paulo no ano de 2012. E aí é engraçado que, assim, entre 2008, 2012, de 2008 a 2012, porque eu acho que, inclusive, a gente ganhou o último edital daquela espécie de edital da Prefeitura de São Paulo. Aqui em São Paulo tinha 2 editais de curtas-metragens por ano, né? A Secretaria de Cultura do município. E se você ganhava o edital no primeiro semestre, você não podia ganhar no segundo semestre. E aí, ainda assim, você poderia ter a ideia de que muitas pessoas acessavam esses editais, mas se você não tinha estudado na ECA, né? Que não foi o meu caso, não vim da ECA, se você não tinha passado pela FAAP, se você não tinha passado, tipo, por alguns cursos de audiovisual aqui da cidade, a probabilidade de você acessar os recursos públicos para desenvolver suas narrativas eram ínfimas. Então, a gente ficou de 2010 a 2012 apresentando o projeto para o mesmo edital. Sim, todos os anos. Então, antes de ter um sim no final de 2012, a gente acumulou 4 nãos com a mesma narrativa, com a mesma proposta fílmica. E aí, isso diz muito da estrutura de distribuição de recursos públicos. Ponto. Nesse mesmo período, a gente disputou os editais federais, os editais estaduais, assim, tinha o PROAC, né, tipo, no estado, e eu tinha muito claro que essa narrativa eu precisava contar com acesso ao recurso mínimo disponível para curtas-metragens naquele período, porque já vinha de uma trajetória de que tinha experienciado a frustração de imaginar um roteiro, imaginar o projeto, tipo, no papel, tipo, fica lindo, mas aí quando chegar no set, as limitações materiais e as limitações de recurso, né, tipo, nos impor uma realidade muito dura. É muito difícil você, tipo, imaginar uma imagem, sabe? Você conseguir, tipo, construir, chegar nela no seu imaginário e depois você não conseguir reproduzir ou produzir ela porque você não teve acesso a uma ferramenta ou um recurso, uma tecnologia já inventada e de fácil manipulação, mas que você não teve acesso porque você não teve dinheiro para ter ela à sua disposição. Saca? Então, assim, que é diferente de você ter acesso a tudo e ainda assim chegar lá, a sua ideia não funcionar e você ter que criar, tipo, uma outra coisa.
Então, eu já acumulava essa experiência, tipo, nos meus filmes anteriores, e com essa narrativa eu queria muito conseguir construir acessando um recurso possível. Então, por isso a gente sustentou ali a coisa, porque é angustiante você querer contar a história e aí o dinheiro não vem, e aí chega momento que você fala assim, cara, eu vou fazer do jeito que dá. E aí a gente foi um trabalho essa eu não vou fazer do jeito que dá. A gente ganhou o edital. Quando a gente ganhou o edital, aí eu experienciei uma outra frustração no processo de fazer cultura nesse país, né? Primeiro você tem a ideia e você não tem dinheiro. Aí você acha que com qualquer dinheiro que você acessar, você vai estar rico e vai conseguir fazer. Aí você acessa o recurso e você vê que o recurso continua sendo pouco para aquilo que você precisa. Mas, ainda assim, foi possível estruturar o set, o processo tipo, produtivo, a ponto de a gente ter um resultado que é o que melhor se aproxima tipo, de todos os outros filmes tipo, que eu fiz, daquilo que foi imaginado, sabe? Porque a gente tinha uma estrutura mínima para trabalhar. Eu falei, acho que na minha primeira contribuição aqui, sobre o fazer cinematográfico ser, de alguma maneira, um recorte da realidade. E aí, o que me inspirou para fazer esse filme também foi um olhar recortado da realidade. Eu estava no momento em que, coletivamente, né, tipo, no Brasil, a gente vivenciava o debate circulante, era o debate sobre solidão da mulher negra, e aí era, pelo menos nos espaços onde circulava, e acho que o Kibe também, muito provavelmente, era uma sensação do abrir a porta, a solidão da mulher negra, aí você fecha aquela porta, você vai para outro lugar, chega no corredor, tinha outro grupo, todo mundo estava discutindo a solidão da mulher negra, do mesmo jeito que talvez hoje a gente esteja discutindo a importância do engajamento nas lutas antirracistas, que tipo, tá todo mundo falando em todas as direções. E aí, naquela polifonia, né, de ideias e de coisas de pensamento sobre a solidão da mulher negra, tinha um que se sobressaía, que era essa coisa da solidão matrimonial, né? E aí me incomodava um pouco, assim, e óbvio que não desconsiderando a importância, né, desse diálogo e desse enfrentamento na solidão matrimonial, mas eu ficava pensando assim, caramba, mas existem outras formas e outras facetas de solidão que esse corpo negro feminino enfrenta, e a gente precisa trazer para a baila, né? Trazer para o debate também e tal. Então, tem o filme acaba sendo aí também uma tentativa de compartilhar um pouco para quais lugares as minhas reflexões naquele momento foram nessa arena dos debates sobre solidão da mulher negra. Outro aspecto que foi assim um retrato estrito da realidade. Nesse período, eu trabalhava, assim, a ideia do filme, né, o primeiro tratamento do roteiro, ele é de 2009, e aí eu trabalhava fazendo pesquisa de mercado tal qual a protagonista, uma das protagonistas do filme, e eu pedalava em São Paulo, não tinha nem ciclovia, mas fazia a maior parte tipo, dos trajetos de bicicleta e com fone de ouvido. E só pegava ônibus para tipo, lugares que eram muito distantes. Nesse dia, eu precisei pegar ônibus, e aí eu saí do estágio, fazia estágio no escritório de Direito no Largo do Paissandu. Então, eu saía do estágio no escritório de Direito e ia fazer pesquisa, sei lá onde os institutos me mandavam. E aí, naquele dia, eu fui pegar um ônibus naquele ponto que tem em frente ao Teatro Municipal, aqui em Sampa, e eu estava ouvindo Fina Estampa de Caetano Veloso, aquela edição de Fina Estampa da capa amarelinha, que é tipo fantástica. E, curiosamente, aqui em São Paulo, estava um dia bonito, de sol, e é muito legal. Tipo, e eu gosto de contar essa história muito mais para dizer para a galera, tipo, que é muito massa quando o sol tá batendo
sabe, tipo, na diagonal ali, nas paredes, na fachada do Teatro Municipal. É uma luz tão bonita, é tão poético aquilo, e eu estava, tipo, piscianamente viajando, ouvindo Fina Estampa e olhando, tipo, para as luzes do sol batendo na fachada do Teatro Municipal, brincando ali com aqueles anjinhos pelados que tem lá. E aí tinha uma senhora no ponto de ônibus que estava reclamando com Deus, tipo, e o mundo, assim, ela falava sozinha, e não sei o quê, e aí quis conversar comigo, e aí ela xingava, tipo, filho, mãe, xingava a família dela inteira, e o grande conflito dela era que era o aniversário dela, e uma hora daquela, ninguém tinha se dignado a ligar, ninguém tinha passado na casa dela, ninguém tinha falado com ela que tinha feito tanta coisa, ela que quando não sei quem adoece sai correndo e vai cuidar do filho, ela que não sei o quê, e uma hora daquela todo mundo tinha esquecido dela, mas eu não estava afim de ouvir não, porque eu estava em outra viagem. Eu estava, tipo, ouvindo Caetano, eu estava, tipo, dialogando lá com o Sol, talvez eu estivesse com muita saudade de Salvador, e aí não estava afim de interagir com aquela vibe, porque ela estava, assim, tipo, muito, 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 muito brava. Então, para mim, a minha primeira sensação foi, que véia reclamona desse jeito, sem filtro, sabe? Tipo, que véia reclamona. Aumentei um pouco o som e segui, tipo, na minha viagem. Sei lá como, ela parou, tipo, do nada, parou de falar, sentou no banco e ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar e eu não estava ouvindo choro, e chorava muito, sabe? Sabe aquele choro de criança quando cai, tipo, 4 lágrimas de uma vez só? Você fala, gente, por que essa criança está sofrendo tanto se tem tudo? Era isso. E aí eu baixei o som e aí eu percebi que ela estava diferente de antes, que ela falava e chamava atenção. O choro era silencioso, era um choro que não queria me incomodar, que não queria incomodar o mundo, sabe? Tipo, na hora de sofrer, na hora de chorar, ela se retraiu. E foi o momento que ela conseguiu realmente chamar a minha atenção, que eu fiquei completamente desconcertada, porque eu não fazia ideia do que fazer com aquilo que estava na minha frente. Eu não fazia ideia do que poderia acontecer, e eu peguei qualquer ônibus, que era inclusive o ônibus errado, porque eu precisava sair dali. E eu fiquei com dificuldade de dormir, sabe, naquela noite, pensando, tipo, na imagem e pensando no o que eu poderia ter feito. E o que mais me doía era que eu não tinha ideia do que eu poderia fazer para, de fato, dar conta, né, daquilo, porque eu não sabia, eu não sei nem o nome dessa senhora, eu não conhecia aquela família, eu não podia ligar para a família. Objetivamente, tipo, não tinha uma solução para dar. E aí aquilo, tipo, me atormentou, tipo, umas 2 noites, até que nesses processos levantei na madrugada e escrevi o primeiro argumento do filme, tipo, bem tosco mesmo, para conseguir voltar a dormir. Então, a história do filme vem aí de um recorte da realidade, assim, considerando tipo, esses 2 aspectos, esse fato ali, tipo, vivido, mesmo e outro também vivido, que era essa... Aí eu comecei a pensar em como condensar esses 2 momentos, porque quando eu comecei a refletir a minha impossibilidade, né, ou a minha impotência diante da dor e do sofrimento dela, eu também consegui linkar aquilo com as minhas outras reflexões sobre as diversas facetas da solidão. E aí foi possível refletir sobre a solidão da mulher negra no filme, a partir desses 2 lugares. O filme, como você falou, tipo, a gente fez uma adaptação para um longa-metragem, que é Um Dia com Jerusa, e aí a gente está nesse processo, né, de distribuição dele, e com pandemia, enfim, a gente está entendendo o que distribuir nesse atual momento. Mas eu vejo os filmes sempre como obras do seu tempo,
tá? E aí entendendo o tempo que ele é feito e o tempo que ele é assistido. Né? Então, assim, né, o filme, para mim, tipo, ele é a obra do tempo que a gente vê e ele também é a obra do tempo que ele foi feito. Quando eu fiz o curta, as reflexões que me inquietavam eram essas, que eu compartilhei com vocês. Só que o longa-metragem, a gente rodou no final de 2018. As minhas inquietações já eram outras, né? Tipo, a realidade que eu estava imersa já era outra. Então, foi imperativo para mim entender que o longa-metragem é um outro filme. Né? É um outro filme, é uma outra narrativa, e aí, por isso, inclusive, assumir a mudança de título, né? O curto é O Dia de Jerusa, o longo é Um Dia com Jerusa, e aí isso indica. Agora eu estou aqui junto com você tentando não dar spoiler. Isso aí indica também uma mudança de relação e de aprofundamento entre as personagens, né, ao longo do longa, assim, diferente da solidão da mulher negra. Agora eu vou ter que dar spoiler, assim, tipo, no longa tem ali de uma maneira, tipo, eu experimento trazer uma reflexão com a realidade que hoje sufoca todos nós, que é a realidade do genocídio da população negra. Então, a gente tem uma tentativa de diálogo com essa realidade também, não dá spoiler, é tão difícil. E é isso, acho que eu preciso parar de falar, porque senão eu vou começar a contar o filme. Mas eu posso antecipar que ao longo eu acho que a gente está em junho, né? Acho que julho, a galera vai ter possibilidade de ver o longa. A gente tem dialogado com alguns festivais, iniciativas que estão se transformando para o formato digital, né? E aí o filme vai estar em algumas programações, então vai ser mais tranquilo a gente fazer o papo sobre o filme depois de compartilhar ele com o geral. Não, então eu vou aproveitar esse gancho. A galera já está pedindo uma parte 2 dessa live e a gente já passou de 90 minutos, né? A conversa rendeu e, inclusive, o Márcio está brigando lá com a internet da casa dele. Ele caiu, voltou e agora, nesse exato momento, ele caiu de novo. Então, vamos ver se ele volta aqui. Mas eu queria, então, agradecer, Viviane, Luca, posso dizer só uma coisinha que eu não queria deixar? Claro. Não, eu queria dizer a Viviane, primeiro, que eu lamentei muito não poder ver o longa-metragem antes dessa conversa. Eu acho que teria sido interessante poder comentar o filme. Um desses filmes que, de certa maneira, foi colhido pela pandemia, né? Mas fica para uma outra ocasião. Agora, eu não queria deixar de comentar algo que você disse, que acho que nós tivemos ligeiras discordâncias ao longo dessa conversa de hoje, e essa é mais uma. Eu confesso que não posso deixar de registrar que a experiência de frustração que você descreve, que teve ali 3 ou 4 anos, a partir de 2010, se eu não estou enganado, é uma experiência comum a, digamos, dezenas, certamente, se não algumas centenas de pessoas que fazem ou que gostariam de fazer cinema no Brasil. Pessoas de todos os gêneros, origens e experiências. E segundo, aí é uma questão difícil, porque eu talvez esteja equivocado, e há um componente muito subjetivo no que eu vou dizer, mas eu acho difícil de acreditar
que o fato de você não ter feito a ECA ou a FAAP sejam ou tenham sido a razão preponderante do projeto não ter sido aprovado no edital da prefeitura. Mas eu talvez esteja sendo ingênuo, talvez esteja equivocado, mas até segunda ordem eu ficarei no meu equívoco e na minha ingenuidade. E aproveitar só para te agradecer e dizer que foi um prazer te conhecer e que eu espero que a gente tenha outras oportunidades de discordar. Não, eu vou aproveitar, então, justamente para falar isso. Fica aqui o convite para o Kibe, que caiu e acho que ele não conseguiu voltar, e também para a Viviane. Quando a gente já tiver, então, novidades sobre o longa, possivelmente mês que vem, a gente volta a se encontrar, porque a gente tentou expandir ao máximo o debate, mas tem muita coisa importante, certamente, que ficou de fora, né, Viviane? Eu vou aproveitar até, se Volta para mim rapidinho. Claro, diga. Só para a gente seguir aqui no diálogo, porque é isso, tipo, o debate ele é rico porque cabe discordâncias e é a partir delas que a gente avança. Eu concordo com o fato de que a experiência da frustração ela não é restrita às pessoas negras que fazem e pretendem fazer cinema no Brasil, né? É diferente, o que eu acentuo aqui é que é muito diferente você interagir com a energia e com os impactos da frustração quando você olha para uma realidade onde 97% de seus semelhantes acessam. E aí você consegue imaginar que, já que seus semelhantes acessam, você também pode em um dado momento. E aí, quando você vivencia uma realidade em que 0% dos seus semelhantes acessam, que são os dados que o Piero trouxe para a gente a partir da pesquisa do GEMA. Né? Então, assim, interagir com a frustração desses lugares, ela é completamente diferente, porque para um grupo pode ser a dedicação do onde é que eu preciso aprimorar para acessar também. Para o outro, pode significar desistência, pode significar a descrença em si. E esse é o problema imposto pelo racismo e pelas desigualdades no acesso às estruturas de fazer. Concordo também que não é o fato estrito sensu, né, do lugar que a gente, ou da instituição que a gente acessa a ferramenta audiovisual, que vai dizer se a gente tem condições ou não para acessar os recursos. Mas, quando a gente olha para a história das políticas do audiovisual no Brasil, e a gente olha para a forma como as comissões de seleção são montadas, a forma como, né, os órgãos que gerem essas políticas, né, quais são os corpos que ocupam, e são corpos dissemelhantes, e aí quando a gente olha, tipo, historicamente, né, para os resultados em conjunto desses editais, você tem, tipo, dados objetivos da origem dessas pessoas, a realidade também nos mostra uma outra coisa. Estrito sensu, eu concordo que não é onde eu estudei que vai definir a minha sensibilidade, mas a depender de como a gente compõe as políticas de distribuição de recursos e os critérios excludentes para a distribuição desses recursos, a gente tem filtros históricos que nos diz exatamente o contrário. Então, eu sigo discordando do ponto de vista e dizendo que a gente possivelmente vai ter muitos outros espaços e acesso a trocas mesmo de estudos, informações e dados para, quem sabe, a gente concordar em um momento para construir um resultado futuro diferente. Com certeza, querido.
Ó, então, o Márcio de volta conosco aqui, que conseguiu vencer a batalha com a internet lá. Tá tudo tranquilo aí? Eu estou experienciando uma faceta do racismo, porque o racismo estrutural está me impedindo de participar dessa live e impede igualdade com os meus amigos. Pois é. O Juca queria colocar alguma coisa, Juca? Não, eu queria justamente... É muito rico esse debate, porque eu vejo Viviane e vejo Scorel, né? Me parece que são dois polos aí, né? Talvez do cinema, ou da forma como o cinema se constituiu no Brasil, e que tem na sua história o racismo. Ele está presente em tudo, está presente nas artes também. E foi bacana, né? Enquanto espectador aqui desse debate dos dois, ficar pensando as coisas. Eu acho que foi importante esse diálogo da gente, porque talvez hoje, eu acho que todos vão concordar, essa é a mais importante questão a ser discutida no Brasil, né? Ele é incontornável, porque o racismo é o que está no fundamento dessa sociedade, né, que a gente vive, né? Então, só entendendo isso é que a gente é capaz de entender, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento, tanto do ponto de vista político-econômico, mas do ponto de vista sanitário também, né? Então, e ao mesmo tempo eu entendo e respeito a crítica de que as pessoas negras só são chamadas ao debate quando a pauta tem a ver com as questões raciais, e foi a Renata que me chamou a atenção isso, e que é uma coisa que a gente tem que também se atentar a isso, né? Mas aqui, no entanto, eu percebo que não é possível falar de cinema sem passar por política, porque me parece que isso é, de fato, ponto central no cinema de Viviane, né? Pelo menos eu não vi o longa também como Scorel, mas pelo curta, ainda que seja essa temática, ela não seja fulcral, mas ela está tangenciada, né? E também me parece que a política também é um assunto importante para o trabalho que o professor Márcio faz e vem fazendo. Então, eu queria agradecer a Viviane, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado por compartilhar aqui suas vivências. Obrigado ao professor mais uma vez, foi muito bom, a pena que tenha caído aí a internet, mas pelo menos vai dar para a gente se despedir aqui. Scorel, mais uma vez, obrigado por compartilhar também do seu conhecimento, e é isso, vamos nessa. Gente, então, antes da gente encerrar, porque já deve estar todo mundo com fome, nós 5 e quem está nos assistindo também, a gente teve uma informação agora pela CBN de que está havendo uma reunião com o ministro do Turismo, que é a pessoa, em tese, responsável, né, pela Cinemateca. Neste momento, há uma pequena manifestação lá na Cinemateca, então, possivelmente, até o fim do dia, teremos novidades, né? A gente tratou hoje também diretamente sobre essa questão, e eu registro aqui o convite, tanto para o Kibe quanto para a Viviane, várias pessoas aqui, ó, o Leonardo Araújo falando que concorda com a Viviane, que não dá para esperar as questões, para discutir questões raciais por causa da falta de acesso, o Diaulas falando, ó, pena, Márcio, queria ter ouvido mais você, a Socorrinha pedindo uma segunda live, o Diaulas também pedindo uma outra live. Então eu faço o convite aqui para os dois. Quando o longa da Viviane estrear, a gente tiver acesso, imagino eu, pelo streaming, né? A gente volta para conversar, e a gente volta no canal que a gente vai ter no YouTube, gente, em primeira mão aqui. O Márcio e a Viviane vão voltar a conversar com a gente, quem sabe lá no YouTube. Eu coloquei o link aqui, a gente criou um canal, essas nossas lives aqui viraram frequentes, toda terça-feira às 11 horas da manhã. A gente se empolgou com a ideia de virar youtuber, né? O Scorel já é um popstar, já é uma pessoa com fãs, tem mais fã do que o K-pop, né? Então a gente criou um canal lá no YouTube, 3 em Cena, que só tem 2 inscritos por enquanto, eu e o Juca. Então a gente está divulgando 3 inscritos. Agora. Tem 3, possivelmente vai ter 5, né, com o Kido, com a Viviane, mas enfim, a ideia é que daqui a um certo tempo, né, a gente vai começar a avisar todo mundo que nos assiste. A gente quer migrar essa conversa para o YouTube, até para ser mais democrático, né, porque tem muita gente que não tem Facebook e às vezes o acesso é mais complicado. Então a gente quer migrar esses nossos encontros lá para o YouTube. Então tá aqui o link. Lembrando também da vaquinha para a Cinemateca, que a gente já divulgou nas últimas lives, continua aberta. Quem quiser ajudar os funcionários da Cinemateca, que estão sem receber há quase 3 meses aí, né? Então, uma situação bem delicada. Então, brigadão, Kibe, brigadão, Viviane. Eu também estou curiosíssimo para ver o longa. Já estou imaginando como que você explorou mais essas situações, assim. Fiquei muito feliz
com esse teu relato, né, de como eu sou super curioso. Eu sei que às vezes tem cineasta que não gosta dessa pergunta, né, mas o que te inspirou a fazer o filme? E eu adorei o teu relato aí, de como que o filme surgiu na tua cabeça e como que você conseguiu executar ele, tá bom? Brigadão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, os 4 aí. Bom, eu só queria agradecer o convite do Piero, né? É sempre um prazer conversar com você, trocar algumas ideias, né? E ver os projetos que você está envolvido. Você é uma pessoa super ativa aí no meio audiovisual, mas também com as suas atividades de docência e pesquisa, muito legal ver isso. Queria cumprimentar os meus colegas, né? O Eduardo, o Juca e a Viviane. Foi um prazer aqui discutir esses temas com todos vocês. E estou disponível para outra oportunidade que a gente possa conversar novamente. Obrigado. Valeu, então, Kibe. Obrigado mais uma vez para todos vocês. Viviane? Eu quero agradecer também, Pedro, o convite, dizer ao Juca que eu estou com muita vontade de ir aí e vivenciar as experiências no mato junto com a Rei, com vocês, assim, mandar um super beijo para ela. Sou super fã do trabalho que ela tem desenvolvido aí nessas nossas bandas da Bahia, dizer a Kibe que é um prazer sempre trocar ideia e compartilhar pensamentos e reflexão, agradecer ao professor Escorel também, assim, muito feliz e honrada da gente trocar ideia e construir aí um imaginário juntos, e é isso, espero que a gente possa conversar mais em um outro momento, que vocês vejam o filme e a gente possa voltar e conversar aqui sobre as potências e fragilidades dele também. Obrigada. E a gente deu várias sugestões de filmes, curtas, longas, livros, e eu queria encerrar essa live com mais uma, se vocês me permitem. Eu conheci o Kibe aqui quando eu estava lendo este livro, do Manny Marable, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2012. É uma biografia do Malcolm X. Estava eu lá no cantinho da universidade onde a gente dava aula, lá lendo o livro, o Kibe se aproximou, a gente se conheceu a partir desse momento. Eu acho que esse é um livro muito bacana, eu retomei a leitura dele recentemente, porque eu acho que ele traz várias questões que são atualíssimas, né, sobre a própria biografia do Malcolm X e também desse momento que a gente vive hoje. Pessoal, brigadão mais uma vez, um beijo, um abraço para todos vocês e bom almoço para a gente, né, que já quase 1h da tarde, está na hora da gente comer. Tchau. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. gente.